Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de formação geral básica. Eu me chamo Cássia Lima, professora de língua portuguesa, e hoje o nosso objeto de conhecimento será falando sobre uma relação de textos e interesses. Ou seja, vocês vão observar como a linguagem, a comunicação, ela tem sim uma intenção de poder, ela tem uma intenção de convencimento e persuasão. Isso é muito presente, por exemplo, quando nós estudamos os gêneros textuais voltados a propagandas, que toda linguagem ali tem uma intenção por trás. Então, vocês vão observar um pouco disso, tanto numa teoria, tanto também de forma prática. Então, vamos lá, acompanhem na tela comigo. Primeiro, vocês precisam entender quais são os nossos objetivos a partir dessa aula. Ou seja, compreender como os textos são influenciados por interesses sociais, políticos, econômicos ou culturais, identificar a intenção por trás da produção de um texto e analisar criticamente conteúdos vinculados na mídia e em redes sociais. Ou seja, em outras aulas nós já falamos como a linguagem ela é um instrumento de poder, que todo texto ele tem uma intenção por trás. Ou seja, tudo que você acessa aí nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou até mesmo em um jornal que segue uma linha editorial, esses textos que são criados ou vídeos, eles têm uma intenção por trás deles, seja de convencimento, seja de influenciar. Então, vocês vão observar que a partir de alguns textos, algumas obras, algumas frases, a linguagem é usada como forma de persuadir e convencer. É por isso que quando nós falamos sobre o desenvolvimento de um pensamento crítico, nós partimos também a partir de análises. É por isso que nós temos lá desde a educação infantil até lá o ensino médio, na faculdade, nos cursos, nós temos algo chamado interpretação. Essa interpretação é como se ela fosse nortear de forma crítica quais são as suas percepções a partir do texto, a partir do que você está interpretando. Lembrando que a linguagem não é só presente nos textos escritos, mas também nos vídeos, em imagens, nas músicas. Então, tudo isso, a comunicação é presente. O que significa interesse em um texto? Um texto, ele não é neutro. Todo texto tem um objetivo, uma finalidade. Pode querer informar, como é o caso das notícias, dos jornais, pode ser de convencer, como é o caso das propagandas, que também tem o intuito de vender, mas também pode ser no intuito de divertir e também manipular, como acontece com os interesses políticos. E esses interesses por trás de um texto, eles vão influenciar o conteúdo, a linguagem e o público-alvo. É por isso que quando vocês estão na escola, vocês aprendem os gêneros textuais e as tipologias textuais. Cada gênero e cada tipologia tem as suas características, tem o seu padrão. Então, cada intenção dessa vai se encaixar em determinado gênero. Quando nós falamos, por exemplo, dos gêneros jornalísticos, midiáticos, eles têm as suas características e tem outras classificações presentes dentro desse gênero. Por quê? Porque nós temos a notícia, nós temos a reportagem, nós temos o artigo de opinião, mas tudo isso faz parte de um único gênero, que é o gênero jornalístico midiático. Então, vocês observem que a partir do texto que será desenvolvido, vocês também precisam se atentar às características desses textos e dos seus interesses. Um exemplo simples disso é que nós vamos comparar agora dois títulos de uma reportagem sobre um mesmo fato. Governo investe 10 milhões em infraestrutura escolar. O segundo. Após pressão popular, governo anuncia verba emergencial para escolas. Ambos falam da mesma coisa, mas com enfoques diferentes, de acordo com interesses editoriais. Isso é bem recorrente e é um exemplo prático e próximo da nossa realidade, porque
Quando surge alguma notícia, você pode prestar atenção que vários canais de comunicação vão falar da mesma notícia, do mesmo acontecimento, do mesmo fato, mas cada canal de comunicação vai falar de uma forma. Outros podem ter uma relação de interesse, por exemplo, de amenizar uma situação do governo, e outros podem se posicionar de forma mais crítica. Vai depender da linha editorial que o jornal segue. Então, nós temos o mesmo fato noticiado de diversas formas, com a relação de interesse e de convencimento. Alguns textos, por exemplo, eles querem causar o quê? Pânico. Então, aconteceu uma chuva, teve um início de alagamento, essa notícia ela pode ser vinculada nos veículos de diversas formas. Um pode assustar a população e o outro pode amenizar a situação, dizer que essa situação é controlada, que não há motivos para desespero, que está tudo sob controle. Então vai depender de como esse editorial, esse jornal ele trabalha. Então observem que como a linguagem tem um interesse por trás a partir de um acontecimento. Os textos informativos vezes textos opinativos. Isso é super importante, por quê? Porque quando nós estamos falando sobre essa relação de texto e interesse, o texto informativo, ele tenta ser objetivo e direto, como é o caso da notícia. Já o texto opinativo, ele traz um ponto de vista do autor. Exemplo, editorial, artigo de opinião. E cuidado, muitos textos parecem informativos, mas carregam opiniões disfarçadas. Então é por isso que nesse processo de leitura, vocês precisam analisar como esses textos são construídos. Qual é a linguagem? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, porque você deve prestar atenção se o autor está se colocando no texto ou se ele está apenas falando ali de uma forma empírica, sem se posicionar, sem se colocar, se é objetivo, direto, ou se tem ali toda uma construção de manipulação através da linguagem. Então, por isso que tem essa reflexão. É um texto opinativo ou é um texto informativo? Qual a intenção? É apenas ali passar o fato, o acontecimento, ou é de mostrar uma opinião, de se posicionar de forma crítica, mostrando pontos positivos e negativos? Então é por isso que deve ter muita atenção e esse olhar crítico nas leituras que vocês realizam. Quem escreve, escreve para alguém, ou seja, todo texto tem um autor e tem um leitor, um público-alvo. E qual é o objetivo? Por exemplo, a propaganda, ela tem uma escrita para consumidores. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é vender. Já o editorial, escrito por um jornal, o objetivo é convencer o leitor de uma opinião. É o que eu acabei de falar para vocês. Cada texto ele vai ter uma intenção comunicativa. Cada gênero tem uma intenção. Se eu estou falando de um gênero textual receita e com a tipologia injuntiva, ele tem uma intenção, que é o quê? Instruir, como por exemplo verbos no imperativos. Faça, coloque. Então olha só como o texto ele tem uma intenção. É diferente de você sair de uma receita, por exemplo, algo voltado para a culinária, e você vai para um jornal. Qual é a intenção do jornal? Qual é a linha editorial que esse jornal segue? É por isso que alguns jornais têm algumas classificações. Tem as notícias que são passadas todos os dias, mas também tem vários autores que são chamados colunistas. E aí eles colocam o seu posicionamento, a sua análise crítica sobre os acontecimentos, sobre as notícias do dia a dia. Redes sociais e interesses. Em redes sociais, os textos podem ser usados para promover ideias políticas, influenciar comportamentos, criar narrativas falsas como as fake news, inclusive nós já tivemos uma aula sobre fake news, reforçar crenças de determinados grupos e atenção. Nem tudo que parece espontâneo é neutro. Muitas postagens têm estratégias de persuasão. Quando nós falamos do avanço da tecnologia, com a globalização, que é essa interligação dos países, que a notícia é passada de uma forma mais rápida, quando nós falamos da forma como nós investigamos algo,
Quando você quer, por exemplo, um produto, você não vai lá mais na internet pesquisar sobre esse produto. Você vai logo diretamente lá no Instagram e você vê aquelas resenhas, aqueles vídeos falando sobre aquele determinado produto. Então, as redes sociais hoje, elas têm um alcance grande. Por quê? Porque você consegue acessar muito rápido no seu celular, com acesso à internet, você consegue ver no computador. Então, isso é muito próximo da realidade atual, que é ter as coisas de uma forma mais rápida. Quando você quer um produto e você não quer ir até a loja, você pede o delivery. Ou quando você quer um produto que não tem aqui na cidade, você vai lá naquela famosa Shopee, vai na Shein, aí você vê os comentários ali daquele produto. Então, tudo isso é linguagem, porque as pessoas lá estão se posicionando, estão colocando o que acham do produto, as suas ideias, e às vezes ali alguns comentários, eles não são verdadeiros. É só no intuito de causar convencimento para que aquele produto seja vendido. Outro exemplo disso são as fake news. As fake news também é um grande problema. Por quê? Porque a notícia ela passa de uma forma muito rápida e nem sempre a pessoa que recebe essa notícia, ela tem esse olhar crítico, então ela acredita em tudo que recebe. Isso é muito recorrente, por exemplo, com pessoas que não têm acesso ao ensino, então tudo que chega é como se fosse uma ideia ali de ser a única verdade, o único posicionamento. Nós já tivemos uma aula falando sobre as fake news e vocês aprenderam alguns mecanismos de como identificar uma fake news. Será que isso foi noticiado em outro canal de comunicação? Observar o link, observar a autoria, tudo isso é importante quando nós falamos sobre essas análises críticas e o poder que as redes sociais trouxeram para a atualidade em relação à comunicação e essa relação de texto e interesse. Como identificar o interesse em um texto? Dicas de leitura crítica. Vocês devem se perguntar, quem foi que escreveu, quem é o autor, qual é o veículo que saiu essa informação ou esse texto, para quem foi escrito, qual é o público, é um público mais jovem, é um público mais novo, ou é um público que não faz parte ali do que é que foi escrito, se essa linguagem que foi escrita é uma linguagem que é complexa, não é, se é falando sobre o todo, qual é o objetivo desse texto, ou dessa informação, ou desse vídeo que você assistiu, quais foram as palavras usadas? Foram palavras neutras ou carregadas de emoção? E o que está sendo omitido? Então, essas perguntas é um direcionamento para que vocês, ao acessar algum vídeo, alguma informação, algum texto, se perguntar, mas quem foi que escreveu sobre isso? É igualmente quando você está lá realizando uma prova, você lê um texto e tem aquela pergunta, quem é o autor desse texto? É sempre uma das primeiras perguntas-chave de interpretação textual. Quem foi que escreveu? Para quem é direcionado esse texto? Então, essas perguntas também ajudam vocês nesse mapeamento, nessa relação de interesse. Agora nós vamos seguir para a nossa atividade. Depois de compreender essa relação entre textos e interesses, observarem como as redes sociais trouxeram também uma influência no modo de se comunicar, de convencer, de persuadir, nós vamos observar agora na prática, a partir da atividade, duas frasezinhas e nós vamos analisar. Então vamos lá. Compare entre esses dois títulos de reportagem sobre o mesmo fato. Primeiro, Prefeitura inaugura nova praça para oferecer lazer e bem-estar à população. Próximo, após críticas, Prefeitura tenta melhorar a imagem com inauguração de praça. Então aqui, novamente, nós temos o mesmo assunto, mas ele foi repassado, ele foi noticiado de modos diferentes. Vocês conseguiram perceber a intenção da primeira frase, como foi construída para a segunda frase, o que foi que essa mensagem ela quis repassar, qual foi o objetivo. Então, a partir disso, vamos seguir para as nossas alternativas. Qual é a principal diferença entre os dois títulos? Então, vamos lá. Letra A. O primeiro, ele destaca benefícios à população, enquanto o segundo sugere uma ação por interesse político. Letra B. O primeiro, ele critica a prefeitura, enquanto o segundo elogia.
C. O primeiro é uma opinião e o segundo é um poema. Letra D. Ambos são completamente neutros e sem interesse. Letra E. O primeiro busca valorizar a prefeitura, enquanto o segundo aponta uma motivação estratégica por trás da ação. Então, conforme foi apresentado entre o mesmo fato, das duas frases passadas de forma diferente, o que é que vocês conseguiram perceber? E dentro dessas opções, letra A, B, C, D e E, qual vocês acreditam que é a resposta correta, a alternativa e o gabarito que faz sentido com o que a questão apresentou? Então, se ficou com dúvida entre as duas frases, volta aí o vídeo, pausa, lê novamente e tire as suas conclusões, que nós vamos seguir para o nosso gabarito. Então, olha só, o nosso gabarito é a letra E. Por quê? O primeiro, ele busca essa valorização à prefeitura, enquanto o segundo, ele aponta uma motivação estratégica por trás da ação da prefeitura. Então, por isso que o nosso gabarito é a letra E, porque observem como essas frases, elas foram apresentadas de forma diferente. Então, a segunda era como se a prefeitura estivesse fazendo aquilo como uma forma estratégica, uma outra intenção. E a primeira já trouxe mais uma ideia de valorização da ação. Então, percebam que o texto tem uma relação de interesse. Mas, professora, por que não poderia ser a letra A? Porque a letra A dizia que o primeiro ele destaca benefícios à população, enquanto o segundo sugere uma ação por interesse político. Já a letra B falava que o primeiro critica a prefeitura, enquanto o segundo elogia. E a letra C falava que o primeiro é uma opinião e o segundo é um poema. Um poema, será que um poema, uma frase é considerado um poema? Olha só, quando nós estudamos os gêneros textuais, nós estudamos o poema, poesia, nós observamos lá o padrão, as características de um poema. Essa alternativa não tinha nada a ver com o que foi passado agora nessa aula. E a letra D falava que ambos são completamente neutros e sem interesse. E nós observamos que não existe essa neutralidade no que é apresentado. Cada ideia, cada texto, por mínimo que seja, tem sim uma intenção por trás. Agora nós vamos observar o nosso resumo da nossa aula. O que nós aprendemos? Nós aprendemos que todo texto ele tem um interesse por trás, foi a palavra-chave, relação entre texto e interesse. A linguagem é um conteúdo que são moldados por esses interesses, que é importante você ler com senso crítico, é fundamental para você fazer essa análise. E na próxima leitura que vocês forem realizar, perguntem-se o que querem que eu pense ou faça com isso. Então, olha só a imagem que eu coloquei aqui para vocês, com essa ideia realmente de pensamento, desse pensamento sair dessa caixinha e se expandir. Então, que vocês possam, ao realizar uma leitura, se posicionar de forma crítica e observar esses disfarces, às vezes, da linguagem que é utilizada na forma de persuadir, de convencer, de influenciar a realizar algo. É por isso que quando você começa a estudar a linguagem, entender o poder do discurso, você se torna uma pessoa crítica, porque você nunca mais vai olhar para as coisas do mesmo jeito. Você vai assistir um filme, você presta atenção ali, as críticas do filme, o contexto social, histórico, o que é que o filme quer dizer. Quando você escuta uma música, você vai analisando também esse repertório cultural, o que é que a música quer passar, qual é o público-alvo dessa música. Por exemplo, o sertanejo ele tem um público-alvo, o funk tem outro público-alvo, então assim por diante. Então tudo ao nosso redor é comunicação e carrega essa relação entre texto e interesse, não só de texto, mas da comunicação no geral, certo? Então aqui estão as nossas referências da nossa aula, tudo que foi utilizado para chegar aqui nesse produto final. Espero que vocês tenham gostado da aula, é uma aula bem interessante, é uma aula mais dinâmica, uma aula que fala sobre essa relação de texto e que vocês utilizam muito em sala de aula, não só na língua portuguesa, mas na geografia, na história, em todas as disciplinas, até mesmo na matemática, quando vocês vão analisar ali as questões e vocês vão realizar aquelas continhas. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e conto com vocês também nas nossas próximas aulas. Tchau, tchau!